Contos de suspense. A Escola Assombrada. Meu nome é Maria Pereira. Há alguns anos me mudei de casa com minha família, que é composta por meu marido e minhas 2 filhas. Naquela época, minha filha mais nova tinha apenas 5 anos e a mais velha já tinha 13. Nos mudamos para aquela casa na qual, felizmente, já não moro mais. Era uma casa de 2 andares e ficava bem em frente a uma escola primária pública. No início gostei da ideia, pois disse ao meu marido que quando nossa filha completasse 6 anos, poderíamos matricular naquela escola primária para estar perto dela e facilitar ir levar e buscar. Já que ambos trabalhávamos, ele em seu escritório e eu em um restaurante como cozinheira. Eu trabalhava poucas horas enquanto minhas 2 filhas estavam na escola. Lembro-me bem daquela primeira noite. O quarto principal, que ficava no 2º andar e tinha uma janela grande voltada para a frente, de onde podia ver claramente o pátio daquela escola, era o nosso quarto, onde, claro, também dormia minha filha mais nova, pois ainda não queria dormir sozinha, nem com sua irmã. Nessa noite nos deitamos para dormir, mas por volta das 00:30 ouvi minha filha se levantar da cama. Então abri os olhos e vi que ela estava olhando pela janela. Perguntei o que ela estava olhando, dizendo que já era hora de dormir, pois ela tinha que ir ao jardim de infância no dia seguinte. E o que ela disse me deixou com mais perguntas do que respostas. Tem crianças lá na escola, mamãe, e elas estão brincando e também me chamando. Ela disse enquanto apontava com seu dedinho para a frente daquela escola. Pensei que ela estava mais dormindo do que acordada e por isso estava delirando, então me levantei para olhar pela janela e colocá-la de volta na cama. Mas quando me aproximei da janela, ouvi risadas de crianças. Elas se tornavam mais audíveis à medida que me aproximava. Minha pele se arrepiou quando olhei e não havia ninguém naquele grande pátio, não havia ninguém na rua, também estava completamente deserto, mas as risadas continuavam. Minha filha ainda apontava para o pátio daquela escola e me dizia para ver como as crianças estavam pulando corda. Não posso descrever o calafrio intenso que senti, tanto que me vi na necessidade de acordar meu marido, mesmo sabendo que ele estava muito cansado, mas eu precisava informá-lo da situação. No entanto, quando ele acordou completamente, já não se ouvia mais nada. Mesmo assim contei-lhe o que aconteceu, mas até hoje acho que ele não acreditou totalmente. Peguei minha filha e a coloquei de volta na cama, fiquei ao seu lado até ela adormecer. Na manhã seguinte, perguntei à minha filha mais velha se ela tinha ouvido risadas de crianças do lado de fora na noite anterior. Mas ela respondeu que não, disse que, desde que se deitou, às 10 da noite, não acordou até de manhã. Ela tem um sono muito pesado, então não ouviu nada. Assim passou mais um dia e a noite. Eu não conseguia parar de olhar pela janela. A escola parecia tão sombria naquela hora, pois não havia muita luz no local. Parecia escura e solitária, muito diferente de como era durante o dia, cheia de crianças e barulhos. Chegou a hora de dormir. Meu marido foi o primeiro a adormecer, como de costume. Minha filha pequena também adormeceu rapidamente, pois tinha brincado muito naquele dia. Eu demorei a dormir naquela noite, pois ainda estava assustada com o ocorrido na noite anterior, mas finalmente o sono me venceu. Não lembro exatamente a hora, mas era de madrugada quando ouvi a risada da minha filha pequena. Acordei e vi que ela estava de novo colada na janela olhando para fora enquanto ria. Imediatamente me levantei e fui até lá. Juro que vi uma pequena sombra correndo no pátio daquela escola até
desaparecer na escuridão. Perguntei à minha filha o que ela estava vendo e ela me respondeu que era um menino que estava acenando para ela e fazendo caretas engraçadas para fazê-la rir. Ainda me lembro e sinto o mesmo terror que senti ao ouvir isso. Peguei minha filha e a coloquei de volta na cama, disse-lhe para não olhar pela janela, que precisava dormir, pois já era muito tarde, mas ela insistia em ficar na janela e continuar olhando. Eu a balancei até que ela adormecesse, passei aquela noite em claro, eram 4 da manhã e eu ainda estava acordada. Estava com muito medo e então ouvi risadas novamente, risadas de crianças. Dessa vez apenas me cobri da cabeça aos pés, não quis me levantar para olhar, não tive coragem. No dia seguinte, minha filha mais velha me contou que havia ouvido risadas de crianças, mas da janela dela só se via o lado da casa, não a frente, então ela não pode ver nada. Mas ouviu o mesmo que eu, indicando que havia algo de estranho naquela escola. Ela me perguntou assustada quem eram aquelas crianças que estavam na rua às 4 da manhã. Eu não soube o que responder, apenas disse que não sabia. Assim se passaram vários dias, e todas as noites era a mesma coisa. Até que um dia, encontrei uma vizinha, que morava a 3 casas da minha. Ela me cumprimentou e perguntou se éramos nós que tínhamos nos mudado recentemente para aquela casa. Respondi que sim e me apresentei. Ela perguntou como estávamos nos adaptando. Achei sua pergunta um pouco estranha pelo tom, mas mesmo assim respondi que bem. Ela disse que ficava feliz, pois as pessoas que se mudavam para lá não ficavam muito tempo. Eu não pude evitar perguntar do porquê. Ela respondeu: já os ouviu, não é? Eu sabia perfeitamente a que ela se referia, mas finjo que não, e ela me disse que estava falando sobre as crianças que saíam para brincar no pátio da escola à noite. Fiquei olhando para ela sem dizer nada, e ela me disse para não me preocupar, que quem morava lá já estava acostumado. A minha casa era a única que ficava exatamente de frente para a escola, pois as 2 casas ao lado estavam desabitadas. Eu tive que dizer a verdade à senhora, pois queria descobrir quem eram e por que isso acontecia naquele lugar. Ela me contou uma daquelas histórias que te contam quando você é criança, de que em tal lugar aconteceu algo terrível e agora está assombrado. Mas a história dela era real, pois eu comprovei. Ela me contou que há muitos anos, quando a escola tinha pouco tempo de existência, houve um vazamento de gás, e um dos salões do andar térreo explodiu. Era a sala de aula do 1º ano, do ensino fundamental. Todas as crianças morreram assim como a professora. Dizia-se que por isso, elas saíam à noite para brincar, pois ainda estavam lá. Ela me disse que isso era o que todos contavam e que ela acreditava, pois também as ouvia brincar à noite, mas deixou a meu critério acreditar ou não. Claro que pesquisei e de fato isso tinha acontecido. Senti muita tristeza por aquelas crianças, também pela professora, mas mesmo assim era difícil acreditar que eram elas que apareciam à noite. Nunca acreditei nesses assuntos, até que me aconteceu. Pouco tempo depois decidimos nos mudar, pois minha filha pequena não parava de acordar no meio da noite para olhar pela janela. Não era saudável para ela ver aquilo, então pelo bem dela decidimos sair de lá. Nunca imaginei que algo assim aconteceria comigo e com minha família. Você nunca pensa que algo assim vai acontecer com você, algo sem explicação, mas aconteceu conosco. Eu queria contar essa experiência, que ainda me perturba. Minha filha mais nova agora tem 15 anos e não lembra de absolutamente nada do que aconteceu e aqueles momentos de medo ficaram para trás.
O meu muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença me deixa muito feliz e satisfeito. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações do The Hair.